Bom, hoje nós vamos para a aula número 6, o discípulo e a fé. Princípios do cristianismo. Vamos entender um pouco mais o que é a fé, qual a importância da fé, por que o cristão tem que viver mediante a fé. Vamos orar, pedir a Deus a graça e a misericórdia para que nós possamos aprender mais. Amado Deus, a Ti rendemos graças e louvores. Bendito és Tu e digno e merecedor de toda honra e toda glória. Oferecemos a Ti mais uma vez a nossa vida e queremos, meu Deus, ser direcionados pelo Teu Espírito Santo. Inspira-nos nesse momento em que estaremos meditando na Tua palavra. Dai-nos, Senhor, sabedoria e paz para que possamos compreender mais da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Hebreus capítulo 11, versículo 1 diz assim: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. É a melhor definição, a definição mais usada na igreja para a fé está em Hebreus 11. E o capítulo ali, o capítulo 11 de Hebreus, o apóstolo ele escreve várias situações em que nós aprendemos com a fé, aprendemos a motivar a fé, aprendemos a manter a nossa fé. E cita ali o exemplo dos grandes heróis da fé, desde o princípio, para que nós possamos ter como inspiração, para que nós possamos inspirar no que eles viveram de fé. Afinal, a Bíblia nos fala de alguns tipos de fé e são esses tipos de fé que nós vamos meditar aqui hoje. A fé natural, que é aquela fé comum que todos têm. A fé para a salvação, que é aquela fé que nos leva ao arrependimento do pecado e nos faz nos reconciliar com Deus através de Jesus Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas. A Bíblia também nos fala da fé sobrenatural, que é aquela fé poderosa para operar milagres. Fala também da fé como dom, que é a fé produzida ali como fruto do Espírito Santo. São essas as fés que o cristão tem e que precisa manter no seu dia a dia, e é sobre isso que nós vamos discorrer no dia de hoje, nessa aula número 6 do nosso discipulado. Aqui na lição, traz algumas referências que são importantes, eu vou dizer elas aqui, para que você possa meditar depois. Né? Sem fé é impossível agradar a Deus, Hebreus 11, 6. A fé opera pelo amor, Gálatas capítulo 5, versículo 6, e 1 Timóteo capítulo 1, versículo 5. A fé produz a esperança, conforme Romanos 5, versículo 2. A fé é um elemento necessário para a oração eficaz, conforme Mateus 21, 22 e Tiago 1, 6. Pela fé vivem os crentes, Gálatas capítulo 2, versículo 20. A verdadeira fé é demonstrada pelas obras, Efésios 2, 10. Sem as obras da fé, a fé está morta, Tiago 2, versículos 17, 20 e 26. E a fé vence todas as dificuldades, Mateus 17, 20, Mateus 21, 21 e Marcos 9, 23. Irmã Lenilce, também família, entrou, está acompanhando. Amém, a paz do Senhor Jesus. Bom, tá aí os exemplos de fé, tá aí os tipos de fé que a Bíblia nos alerta, nos orienta, nos ensina para que o cristão possa viver pela fé. O que é viver pela fé? Ouvimos isso constantemente. Né? O que é viver pela fé? É você confiar puramente em Deus em cada momento de sua vida. É você confiar em Deus cada instante da sua vida. Das pequenas coisas às grandes coisas. Assim deve ser o proceder do cristão. Nós temos que viver o tempo todo em fé. Temos que estar o tempo todo ligado na fé, para que nós possamos alcançar a misericórdia de Deus, para que nós possamos alcançar o amor de Deus, para que nós possamos alcançar a plenitude de Deus. A fé, ela é vital para a relação do crente com Deus, né? Por quê? Porque Deus é invisível. Nós não conseguimos ver Deus. E
diante dessa situação de nós não conseguirmos ver Deus, nós só conseguimos saber que Deus existe pela fé. Deus poderia se revelar para nós de uma outra forma, né? Deus poderia aparecer para nós. Aí, agora imagine você, se Deus aparece para nós, né? Se a gente consegue ver Deus, é claro que a gente iria decidir por Ele. Se os nossos olhos conseguissem enxergar o mundo espiritual, a decisão era imediata por Deus. Todas as pessoas iriam decidir por Deus. Mas aí, será que essa decisão seria por amor ou por conveniência? Então é por isso que nós não conseguimos enxergar o mundo espiritual. Porque nós temos que alcançar a Deus pela fé. E quando nós alcançamos Deus pela fé, nós estamos revelando uma gratidão, estamos revelando uma sinceridade na adoração, estamos revelando uma sinceridade na fé. Uma coisa é você ver a pessoa e você confiar e acreditar nela. Outra coisa é você não ver essa pessoa, não saber onde ela está, como ela é, e você ter que confiar nessa pessoa. Então, isso é a fé. A fé é você crer e aceitar esse Deus, mesmo você não alcançando ele pelos seus olhos, mesmo você não vendo ele com seus olhos. Por isso que a fé é importante para o cristão. Sem fé nós não conseguimos de fato agradar a Deus, porque sem fé nós não conseguimos revelar a nossa sinceridade a Deus. Nós revelamos a nossa conveniência, ou seja, estamos com Deus pelo que Deus dá. Não é isso. Nós temos que caminhar com Deus, estar com Deus, permanecer com Deus pelo que Ele é, pelo que Ele de fato é, pelo que Ele de fato proporcionou a nós. Nos deu vida, nos deu sopro de vida e nos dará a vida eterna de paz, descanso, alegria, justiça, amor. É por isso que nós temos que estar com Ele. Nós não podemos ter uma fé de ir para a igreja, de pegar na Bíblia, de orar, somente quando queremos alguma coisa. Isso não é fé, isso é conveniência. Nós precisamos ter uma fé para conviver com Deus por amor, pelo que Ele é, pelo que Ele é capaz de proporcionar a cada um de nós, tendo o dom da criação, tendo a capacidade de fazer e desfazer, e Ele prefere nos consertar. E Ele prefere reconciliar conosco. Ele prefere fazer com que nós possamos viver eternamente para Ele e não morrer eternamente em nossos delitos e pecados. Em Hebreus capítulo 11, versículo 6, diz assim: porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos homens que o buscam. Então, a nossa fé ela tem que estar sustentada na certeza de que Deus existe e de que Ele vai nos premiar por essa fé. E qual é o prêmio? A vida eterna. O corpo é mortal, mas o espírito vive para sempre. O espírito é eterno. E é isso que nós precisamos entender, compreender e viver. A fé cristã é isso. A fé cristã ela não pode ser por conveniência. Ela tem que ser por amor. Amor a um Deus que tudo faz, a um Deus que tudo pode, a um Deus que tudo proporciona a cada um de nós. O capítulo 11 de Hebreus traz também uma relação de heróis da fé. É importante você ler o capítulo 11 todo de Hebreus, né? Assim que nós terminarmos aqui, para você compreender melhor o que nós estamos falando aqui. Ali o apóstolo fala de Abel, que oferecia a melhor oferta para Deus, o melhor sacrifício para Deus, e Caim, que era o invejoso, que não oferecia nada para Deus, e se oferecia não era o melhor para Deus. E diante disso, Abel agradou a Deus. Abel foi
reto diante de Deus, porque fazia por amor, ofertava por amor, oferecia os seus holocaustos a Deus por amor. Fala também de Enoque, né? Enoque passou a viver uma experiência com Deus com 65 anos de idade e viveu até os 365 anos e não passou pela morte. Deus levou ele em vida, porque Enoque agradou a Deus. A fé dele era uma fé excepcional. Ele amava a Deus em essência, a ponto de não ter passado pela morte. Capítulo 11 de Hebreus fala também de Noé. Noé também é um grande exemplo de fé. Por quê? Porque Noé não conhecia Deus e Deus falou com ele e ele creu que era Deus que estava falando com ele. Noé não era engenheiro naval e Deus ordenou que ele construísse um grande barco, uma grande embarcação. E ele foi lá e fez. Naquele tempo não chovia, apenas caía brisas. E Noé creu que vinha um dilúvio, que ia chover 40 dias, 40 noites e alagar a terra toda. Naquele tempo não existia isso. Mas pela fé ele creu naquilo que Deus estava falando. Deus ordenou que Noé colocasse um casal de cada espécie dentro da arca. E ele não questionou ali, será que os animais vão me obedecer? Será que os animais vão seguir aquilo que eu orientar? Ele não duvidou, ele creu e foi lá e conseguiu colocar um casal de cada espécie. Noé creu naquilo que Deus falava, foi pela fé. É um exemplo de fé. A Bíblia, ali em capítulo 11 de Hebreus, também fala de Abraão. Abraão, que saiu da sua terra de Ur, foi para uma terra que Deus indicou para ele, viveu nessa terra, mas a terra não era dele, a terra era para a herança dele, para os descendentes dele. E ele creu que Deus daria aquela terra aos seus semelhantes. E mudou para lá. A sua esposa Sara era estéril, Abraão e Sara já tinham uma idade elevada e tiveram o filho da promessa, conforme Deus prometeu. Ali naquela terra, nasceu ali naquele lugar que Deus prometeu por herança. E séculos depois se cumpriu a promessa de Deus. Abraão já não estava mais na terra, Abraão já não estava mais entre os homens quando se cumpriu essa promessa. Mas a promessa não foi para Abraão, foi para a posteridade, ou seja, para os descendentes dele. E ele mesmo assim creu. Amém. E Hebreus 11 fala da fé de Sara, uma mulher estéril, a mulher de Abraão, estéril, já na idade avançada, e Deus prometeu que daria um filho. A princípio ela riu, mas creu, aceitou e recebeu essa herança, recebeu esse milagre de Deus. Então isso é fé, é você crer no impossível, é você crer num Deus que você não está vendo, que você não tem uma convivência dia a dia, pessoal ali, olho a olho, mas você tem uma convivência pessoal pela fé, pela oração e pela comunhão. A fé no Antigo Testamento, né? A fé no Antigo Testamento é uma fé que revela grandes pessoas, como esses exemplos que nós acabamos de passar, que são pessoas que viveram pela fé, fizeram pela fé, permaneceram na fé, e Deus foi louvado e glorificado pela fé desses heróis. No Novo Testamento, a fé ela vem pela cruz de Jesus. Hebreus 11, 40 nos fala sobre isso, né? Que no passado era muito mais difícil crer do que nos tempos atuais. Por quê? Porque naquele tempo o Espírito Santo agia sobre sacerdotes, sobre profetas, sobre reis, de acordo com uma finalidade específica, de acordo com uma finalidade que Deus tinha com aquelas pessoas, para fins específicos. Nos dias de hoje, o Espírito Santo está acessível a todos. E todos nós podemos ter o acesso a Deus através da inspiração do Espírito Santo. E naquele tempo não era para todos.
Essa foi uma promessa que veio a partir do profeta Joel, de que haveria um tempo que haveria um grande avivamento na terra. E esse tempo é o tempo da igreja. É o tempo do cristianismo na terra. Tempo de uma comunhão íntima com o Espírito Santo, onde todas as pessoas terão a comunhão com o Espírito Santo, o acesso ao Espírito Santo. Experimente isso, busque isso para a sua vida. Queira isso para a sua vida e você vai ver que maravilha que é viver diante de um Deus tão poderoso, de um Deus tão misericordioso, de um Deus tão fiel. Hoje nós também estimulamos a nossa fé pelos testemunhos, testemunhos do que acontece em nossas vidas e testemunho daquilo que acontece na vida dos nossos irmãos. O testemunho ele é fundamental para a fé. Portanto, se Deus faz alguma coisa na sua vida, se Deus responde uma oração, se Deus te abençoa de alguma maneira, você precisa testemunhar isso, porque a sua fé vai crescer e a fé daquelas pessoas que estão ouvindo crescerá também. Por isso é muito importante dar o testemunho. Sempre que Deus responder uma oração sua, dê o testemunho. Conte para as pessoas. Conte na igreja, conte entre parentes, entre amigos, posta isso aí nas mídias sociais, enfim, faça ser conhecido o poder de Deus. É uma ação de fé da igreja, é um dever de fé do cristão. A fé na vida cristã. Por que a fé é tão importante para o cristão? É uma pergunta que muitas pessoas fazem, é uma pergunta que muitas pessoas querem compreender, por que o cristão precisa tanto da fé? Por que o cristão necessita tanto da fé? Ora, a fé, ela rompe com a incredulidade, ela rompe com a incerteza e ela rompe também com os fracassos. Se nós não tivermos fé, vamos viver uma vida de dúvidas, uma vida de incertezas, uma vida de medos e uma vida de derrotas. É claro que a gente não vai ganhar tudo. Nós sempre vamos estar perdendo alguma coisa também. Mas, no final, nós vamos perceber que a graça de Deus é maior, que o poder de Deus é maior. A vida do cristão é uma vida que nós temos que compreender que aquilo que é para nós, nós receberemos como herança, e aquilo que não é para nós sairá de nós, mesmo que causa dor. Billy Graham, ele foi o autor da célebre frase, né? Deus não permite que nada seja tirado se não for para acrescentar coisas melhores. Às vezes nós perdemos coisas, pessoas, bens, perdemos até saúde. Às vezes nós temos alguma perda e causa muito desconforto, causa muitas lágrimas, muitas aflições, mas no final, mais adiante, nós vamos descobrir que não foram perdas, foram livramentos. Que Deus tirou pedras de tropeços para que pudesse acrescentar coisas melhores, para que pudesse acrescentar coisas ainda mais maravilhosas. A fé, ela é um ato de crer. E aquela pessoa que duvida, ele nunca vai alcançar a graça de Deus. Aquela pessoa que tem dúvidas, ela vai viver sempre patinando nos mesmos erros. Ela vai estar sempre vendo as coisas acontecer na vida de outros e na vida dela não. E o que é a fé? A fé é uma entrega, é uma confiança total. A fé é você se jogar aos braços de Deus. É confiar puramente que Deus fará aquilo que é promessa na tua vida. Quais os objetivos da fé, né? O objeto da fé, perdão. O objeto da fé, vamos ver aqui, Hebreus capítulo 2, versículo 2, diz assim: olhando para Jesus, autor e consumador da fé,
o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a ignominia, e assentou à destra do trono de Deus. Jesus é o autor e consumador da obra da redenção, e ele está sentado à direita do Pai. As nossas orações, elas devem ser direcionadas a Deus, em nome de Jesus. Puramente, só isso. A oração deve ser direcionada a Deus em nome de Jesus. Por quê? Porque foi ele que nos comprou com seu sangue. Foi ele que passou pelaquela cruz para nos religar a Deus. O irmão Bené está perguntando aqui, né, pastor? A fé tem que ser estimulada diariamente na vida espiritual, ou seja, para não cair na rotina e ser mais na presença de Deus? Perfeito, é muito interessante essa contribuição do irmão Bené pelo seguinte: nós temos que exercer a nossa fé diariamente, porque senão nós vamos achar tudo comum, tudo normal. O que faz aquele crente antigo esfriar na fé? A gente vê tantos crentes antigos infrutíferos, tantos crentes antigos que não rendem nada na obra de Deus. Por quê? Porque para ele tudo é comum. Ele não vive experiência sobrenatural com Deus. Ele não entrega o seu dia a Deus, ele não entrega os seus momentos a Deus, ele não consegue enxergar Deus agindo em cada momento da vida dele. Por isso, essa contribuição aqui do irmão Bené, a fé, ela tem que ser estimulada na vida espiritual diariamente. Diariamente. Porque se nós não exercermos a fé diariamente, ela vai cair no vazio. Nós vamos entrar no egocentrismo. Nós vamos achar que é nós. Ah, isso aqui é porque eu sou muito bom, isso aqui é porque fulano foi bonzinho comigo, isso aqui é porque eu sou um craque mesmo. Ou seja, a pessoa fica orgulhosa, fica soberba, fica altiva, autossuficiente. E nós temos que enxergar Deus em tudo. E é como o irmão Bené está dizendo aqui, a fé, ela tem que ser estimulada todos os dias, porque senão ela morre. Todos os dias é um desafio novo. E todos os dias você tem que confiar em Deus, crer em Deus, declarar o seu amor a Deus e declarar a sua confiança do seu dia a Deus. E quando você exerce a sua fé diariamente, você começa a ter experiências maiores com Deus. Quanto mais você estimula a sua fé, mais experiências você vai ter com Deus. Amém. Então o objeto da fé é crer em Jesus Cristo. Esse é o objeto da fé. Você não consegue viver a fé se não for por Jesus Cristo. Ah, eu vou ter a fé baseado no que a minha mãe é na igreja. Não, não é isso. Ah, eu vou ter a fé baseada naquilo que o meu irmão é na igreja. Não, não é isso. A fé é uma experiência sua com Deus. É entre você e Deus, através de Jesus Cristo. Através de Jesus. Amém? As qualidades da fé. Né? Vamos agora ver as qualidades da fé. A fé para a salvação. O que é a fé para a salvação? Essa é uma fé que coloca em nós o convencimento de que somos pecadores e pelo pecado original nós já estamos condenados. E por isso nós precisamos aceitar Jesus como Senhor e Salvador para que nós possamos viver a fé, para que nós possamos reconciliar com Deus, voltar para Deus. Então guarde bem isso. Pela natureza pecaminosa, pelo pecado original que vem lá de Adão, nós já nascemos com esse instinto de pecar. Já que nós nascemos com o instinto de pecar, nós já nascemos destinados à condenação. Porém, quando nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador de nossa vida, o pecado original
ele é anulado. E com ele vai toda a nossa natureza pecaminosa. E pela fé que a morte naquela cruz é suficiente, foi suficiente para perdoar nossos pecados, é por essa fé, é crendo naquele ato lá na cruz do Calvário, que é suficiente para nos salvar, é isso que vai nos garantir salvação. É isso que nos vai dar o direito de ser salvo através de Jesus Cristo. Não somos salvos por causa do Raimundo, do José, do Pedro, do Manuel, da Maria, da Clotilde, da Judite, do Antônio. Não. Somos salvos por Jesus. Da mesma forma que somos pecadores por causa de Adão, nós somos salvos por causa de Jesus. É isso que a Bíblia diz. Por um homem entrou o pecado. Por um homem foi restituída a glória de Deus em nós. Por Adão, tornamos raça impura. Por Cristo, purificados para sempre, através do sangue da cruz do Calvário, que foi o último holocausto, o último sacrifício para a remissão dos pecados. Último e definitivo. Fé salvadora. Então, a fé salvadora é essa, aquela que você reconhece que é pecador, como Paulo escreve aos Romanos, né? Somos pecadores e destituídos estamos da glória de Deus. E nos chama para o arrependimento e confessar Jesus como Senhor e Salvador para que possamos voltar para Deus. Essa é a fé salvadora. A fé vitoriosa. A fé vitoriosa, ela é uma fé sobrenatural. Ela é uma fé encorajadora. É uma fé que rompe barreiras. É a fé que lança o monte no mar, né? Essa fé não é para qualquer um. Essa fé é para quem, é como o irmão Bené falou ali, quem vai exercendo a fé todos os dias, chega ao ponto que ele vai ter a fé vitoriosa. Chega ao ponto que ele vai ter essa fé sobrenatural. Chega um tempo que ele vai ter essa fé gloriosa que rompe qualquer barreira, que encoraja para qualquer situação. Como é maravilhoso você ver o crente que vive essa fé sobrenatural. Tudo ele coloca nas mãos de Deus. Tudo ele confia em Deus. Tudo ele glorifica a Deus. No que dá certo e no que não dá certo, ele entrega nas mãos de Deus, confia em Deus, glorifica a Deus e vive essas experiências. E vive essa grandiosidade da graça de Deus, da misericórdia de Deus, do amor de Deus. Amém? Que Deus venha desenvolver a sua fé para que seja também uma fé sobrenatural, para que seja também uma fé vitoriosa, para que seja também uma fé que rompe os montes, uma fé que opera milagres. Ah, mas isso é para o pastor, para as pessoas que oram lá. Não, isso é para todos. Isso é para todos. Todos nós podemos desenvolver a nossa fé e ter uma fé vitoriosa, uma fé grandiosa. Uma fé que rompe todas as barreiras. O dom da fé. Em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 11, onde fala, o capítulo 12 de 1 Coríntios fala sobre os dons do Espírito Santo. Os 12 dons, ali, os dons do Espírito Santo, os 9 dons do Espírito Santo. Então nós temos que crer nesses dons, crer que possamos receber cada um, e a fé, ela está ali também como dom. E essa fé como dom é aquela fé que nós oramos, consagramos, buscamos e passamos a ter ela como um dom divino para operar milagres e maravilhas. E essa pessoa que recebe a fé como dom é aquela pessoa que, independente de qualquer situação, ela vai orar, ela vai clamar, ela vai interceder pelo outro e ela vai crer que Deus vai fazer um milagre, que Deus vai dar o sinal, que Deus vai operar maravilhas e que as coisas vão acontecer. Portanto, busque também a fé como dom. A lição também nos fala sobre os efeitos da fé. Quais são os efeitos da fé na vida do cristão? O primeiro efeito é que ela produz a salvação. É o primeiro efeito da fé. É te chamar para o arrependimento e aceitar a Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida.
É o primeiro efeito da fé, é aceitar Jesus como único e suficiente Salvador. Não tem outro mediador, não tem outro salvador, não tem outro meio de salvar. É por ele. Né? Toda a nossa ligação com Deus passa pela cruz do Calvário. Essa fé salvadora, ela vai nos despertar a isso, e nós como cristão também temos que pregar isso, né? O cristão, ele tem que ser um pregador da palavra. Ah, mas eu não sei pregar, eu não conheço nada de teologia. O que você deve pregar? O amor de Deus. Qual é a base da pregação cristã? Somos pecadores por natureza. Seremos condenados por causa dos nossos pecados, a não ser que aceitamos Jesus como único e suficiente Salvador de nossas vidas. E aí nos religaremos para Deus, voltaremos para Deus pela fé na obra do Calvário. Só isso. É a base do cristianismo. Tem mais doutrinas, tem mais detalhes, mas isso vai acrescentando no dia a dia. Vai acrescentando dia após dia. Amém? Deixa eu ver aqui a contribuição da irmã Rose. Porque assim como o corpo sem espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Isso. Né? Essa referência bíblica ela é muito importante porque ela mostra que o espírito depende da fé. E quais são as obras da fé, né, para que ela não seja morta? Tem gente que fala, não, porque eu tenho muita fé, mas qual o resultado dessa fé? Quantas pessoas você já trouxe para Cristo? Quantas vezes você já deu testemunho do que Deus fez da sua vida? Quantas vezes você já falou isso para colegas de trabalho? Quantas vezes você já falou isso na igreja, ali no culto, dando testemunho? Quantas vezes você já falou isso abertamente do que Deus tem feito em sua vida? Do agir de Deus na sua vida? As obras é aquilo que Deus faz no dia a dia. As obras, porque tem gente que interpreta errado esse versículo e fala que somos salvos pela obra, então vou ser bonzinho, vou ser caridoso, vou fazer boas ações para ser salvo. Não, a salvação ela é de graça pela fé em Jesus Cristo. As obras é uma demonstração da nossa fé. Amar o próximo, respeitar o próximo, ajudar o próximo, dar testemunho daquilo que Deus faz, crer para que aconteça e venha acontecer, tudo isso é obras da fé. Senão a fé morre, senão a fé desfalece. Então é um desafio diário, sim. É um desafio de todos os dias buscar essa fé e produzir, fazer com que essa fé seja produtiva. A fé também produz segurança. Como assim? A fé ela nos dá aquela confiança de que Deus está conosco. A fé, ela nos dá aquela segurança de que as coisas acontecerão em nossas vidas. A fé, ela nos dá aquela segurança de que podemos esperar que Deus vai responder. Essa é a ação que a fé produz em nós. Uma fé com esperança, uma fé que faz com que nós possamos ter segurança em Deus. Porque tem pessoas que não têm fé. Elas oram e ficam assim, mas será que vai dar certo? Elas oram, apresentam a Deus, aí sai dali e começa já a interferir no que Deus tem para fazer. Já começa a atrapalhar tudo, já começa a agir pelo impulso, já começa a agir pela sua própria vontade, já começa a ter grandes e brilhantes ideias, e não espera a resposta de Deus. Essa pessoa não tem fé. Porque se ela tem fé, ela apresenta a Deus, espera a resposta de Deus. Se vem a resposta, ela clama por uma confirmação. Ah, pastor, mas aí o tempo vai passar e passa da hora das coisas acontecer? Não, nada passa da hora. Quando nós confiamos em Deus, Deus é dono do tempo e do espaço. Portanto, se ele tiver que prolongar os nossos dias, ele prolongará. Olha o exemplo de Enoque. Enoque viveu uma experiência com Deus pela primeira vez, ele tinha 65 anos. Viveu 65 anos como uma pessoa normal, de repente despertou nele a fé.
E aí ele viveu mais 300 anos. Portanto, se você confia em Deus, se você entrega ao Senhor, se você tem essa esperança em Deus, não tenha medo do tempo. Ah, vai passar o tempo. Ah, o tempo está passando. Ah, isso, ah, aquilo. Não, confia, espere. Porque quando nós temos esperança em Deus, quando nós temos confiança em Deus, se Deus tiver que prolongar mais tempo, ele vai prolongar. Olha o rei Ezequias, Deus aumentou mais 15 anos na vida dele. Ele estava doente e ia morrer. E Deus teve misericórdia, ouviu o clamor dele e ele viveu mais 15 anos. Ou seja, não se preocupe com o tempo das coisas. Ah, eu já orei, não aconteceu nada, então eu vou largar para lá. Não, não é assim. Já orou, não aconteceu nada, Deus vai ampliar os seus dias para que se cumpra. Deus vai prolongar os seus dias para que tudo dê certo. Deus vai prolongar os seus dias para que dê tempo de alcançar aquilo que é a aliança entre ele e você. Aquilo que é o projeto dele na sua vida. Tenha essa esperança, tenha essa fé, tenha essa confiança. E eu tenho certeza que a sua vida vai mudar. Eu tenho certeza que você vai perder o medo. Você vai perder essa ansiedade. A ansiedade não tem que ser hoje, tem que ser hoje. Quantas pessoas tomam decisões erradas por causa da ansiedade? A pressa. Não, tem que ser logo. Não, porque já aconteceu para fulano, já aconteceu para fulano. O meu tempo está passando, tem que ser logo. Aí atropela tudo, age por impulso e ainda coloca a culpa em Deus. Ah, eu orei, falei com Deus. Não, você orou e falou com Deus, mas Deus ainda não tinha falado contigo. Ah, mas estava demorando muito. Que demora? Deus é dono da eternidade. Se Deus quiser que você fique 1000 anos na terra, ele faz com que isso aconteça. Se ele quiser que você viva mais 10 anos além daquilo que está previsto, ele vai fazer. Por quê? Porque ele tem o controle de todas as coisas. Então, tenha essa esperança, tenha essa confiança. Saiba que ele vai fazer aquilo que prometeu. Ah, mas está demorando muito. Que bom, né? Que bom, que significa que você está ganhando mais dias de vida. Significa que você está alongando o seu tempo na terra. Glória a Deus por isso. A fé, ela não vê o fracasso. A fé não vê o fracasso. Ela é um meio de nos fortalecer. A pessoa que tem fé, ele nunca ora e termina a oração e fala assim, será que isso vai acontecer? Será que vai ser assim mesmo? Ah, eu acho que não. Não. Essa pessoa não tem fé. Porque a pessoa que ora e tem fé é aquela que ora, crê e vê tudo normal, tudo do mesmo jeito, tudo acontecendo de novo, mas ele fala, vai chegar o momento que Deus vai me ajudar. Vai chegar o tempo que Deus vai mudar a minha história. Vai chegar o momento que Deus vai reverter minha história. Lembra de Jó? Guarde bem essa frase de Jó. Eu sei que o meu Redentor vive, e não demora, ele se levantará em meu favor. Eu sei que o meu Redentor vive, e não demora, ele se levantará em meu favor. Olha a fé de Jó. Tudo em ruína, tudo dando errado, tudo de mal a pior. Mas eu sei que Deus existe e ele vai reverter a minha história. Eu sei que Deus já ouviu a minha oração e ele vai mudar a minha história. Essa é a fé. É assim que nós temos que viver. É assim que nós temos que caminhar. A fé, ela não produz fracasso. E o fracasso atrapalha a fé. O fracasso impede que a fé seja desenvolvida em nós. O fracasso impede que a fé venha crescer em nós. Agora, nós não podemos ver tudo como fracasso. Às vezes perdemos algumas coisas, às vezes temos algumas perdas. Nós não podemos ver isso como perdas, mas temos que ver isso como uma transformação em nossas vidas. Temos que ver essas perdas como disposição para um novo tempo.
Vamos citar um exemplo aqui. Se você compra uma geladeira nova para sua casa, o que você faz com a velha? Você tira do lugar. Você tira do lugar para colocar a geladeira nova lá. Você vai substituir. Se você compra um sofá novo para sua sala, uma poltrona nova para sua sala, o que você vai fazer? Você vai tirar a poltrona velha, o sofá velho, para que o novo entre e ocupe. E às vezes tem que ser tirado algo de nós para que entre coisas novas, para que entre coisas boas, e nós ficamos ali agarrados. Nesse exemplo aqui que eu dei, imagine se o caminhão de entrega chega para entregar a geladeira e você fica com apego à sua geladeira velha. Essa geladeira, ela está há 10 anos comigo. Foi aqui que eu guardei isso, que eu guardei aquilo. Ela tem uma história. Aí a geladeira nova nunca vai entrar. O entregador não vai ter onde colocar a geladeira nova. Então existem momentos que parecem ser fracassos, parecem ser derrotas, mas na verdade são as coisas velhas que estão saindo, as coisas velhas que estão sendo tiradas para que entre coisas novas, para que acrescente coisas novas. Assim deve ser a fé do cristão. Assim devemos crer. Não ver aquilo que sai como derrota, mas ver como desocupando um espaço para que chegue coisas novas. Desocupando um espaço para que o novo ocupe o lugar. A fé, ela conduz à vitória. A fé, ela nos leva a ser um vitorioso. A fé, ela nos leva a ter grandes conquistas. A fé, ela nos leva a ter grandes experiências. A fé, ela nos leva a viver momentos extraordinários. A fé, ela faz com que nós possamos suportar tudo, superar tudo, aguentar tudo, para que aconteça no devido tempo, para que venha no devido tempo. E a fé, ela move, a fé, ela transforma, a fé, ela edifica. Se você ainda não tem a fé salvadora, busque essa fé, ore a Deus, Ele vai te convencer que você é um pecador, que você está destituído da glória de Deus e que você precisa de Jesus como Senhor e Salvador da sua vida através da obra do Calvário. Se você já tem a fé salvadora, se você já crê que Jesus Cristo é o teu Senhor e Salvador, que a obra do Calvário é suficiente, então tem uma fé multiplicadora. Dê o testemunho da sua vida, da sua mudança, dê o testemunho das coisas que acontecem na sua vida e busque a fé sobrenatural e busque aquela fé vitoriosa, aquela fé que opere milagres. É uma fase atrás da outra, uma superação atrás da outra, e você vai crescendo na fé. E você vai se fortificando na fé. E você vai tendo uma fé nova, uma fé constante, uma fé sempre renovada, sempre crescente. E aí, quando pensar que não, a sua fé cresceu tanto, que você que recebia a oração por milagres estará orando por milagres. Que você que dependia que alguém orasse por você, você estará orando por alguém. Que você que dependia que alguém trouxesse uma palavra para você, você estará levando palavras para outro. E qual o resultado disso? Nunca esqueça do que aconteceu com Enoque. Enoque tinha 65 anos quando começou a viver experiência com Deus. Talvez Enoque pensou, já estou velho, minha vida está se acabando, vou mergulhar nesse Deus. Mergulhou com esse Deus, conheceu esse Deus, viveu para esse Deus. E teve mais 300 anos de vida. Viveu até os 365 e não passou pela morte porque Deus levou ele. Olha que exemplo, nunca esqueça do exemplo de Enoque. Pensou que o tempo já tinha passado, pensou que já estava velho e teve 3 séculos de vida pela frente.
Será que eu vou viver também mais 300 anos? Isso é entre você e Deus, né? Não sei. É o propósito que Deus tem para você e a sua fidelidade a Deus. Mas eu tenho certeza que se você entregou sua vida para o Senhor Jesus, você está em plena harmonia com Deus, então o que acontece? Você viverá mais tempo para glorificar a Deus. Você viverá mais tempo para dar testemunho desse Deus. Você viverá mais tempo para fazer a obra desse Deus, para servir a esse Deus, para ser testemunha desse Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. E hoje a nossa aula de discipulado foi conhecendo a fé. Conhecendo a fé, e nós, como cristãos, precisamos viver pela fé. A nossa próxima aula, aula 7, será o discípulo e a obediência. Na próxima aula vamos aprender o que a obediência produz para nós. O que é obedecer a Deus? Como é que devemos obedecer a Deus? É a nossa próxima aula. Que essa aula de hoje sobre a fé venha mudar a sua vida. Que essa aula de hoje sobre a fé venha edificar a sua vida. Reveja essa mensagem, ouça ela de novo, repita ela quantas vezes for necessária para que você entenda o que é a fé, cresça na fé e venha ter uma fé sobrenatural, venha ter uma fé vitoriosa, venha ter uma fé de conquista, venha ter uma fé que supera tudo. Essa é a vontade de Deus para a sua vida. Louvado seja Deus. Amém. Oremos a Deus. Pai amado, bendito, soberano, a Ti rendemos graças e louvores. Gratos somos, meu Deus, neste momento, por tudo que fizemos, por tudo que proporcionamos a Ti. Gratos somos, meu Deus, e queremos que a nossa fé continue crescendo. Não permita, Senhor, que venhamos fracassar, que venhamos esfriar, mas que venhamos renovar nossa fé a cada dia. Essa é a nossa vontade, em nome de Jesus Cristo. Amém.